A cidade de São Luís é conhecida em todo o Brasil como a capital brasileira do reggae. Mas uma pesquisa recente com jovens da rede pública aponta uma mudança no gosto musical das novas gerações. Segundo o estudo, a maioria dos adolescentes ouve funk e trap e apenas uma pequena parte escuta reggae. Será que o reggae está perdendo espaço entre os jovens? Ou o que estamos vendo é apenas uma transformação natural da cultura? E mais, o poder público tem feito o suficiente para preservar esse patrimônio cultural do Maranhão? No Contraplano de hoje, vamos conversar sobre o reggae na Jamaica brasileira. Hoje nós vamos debater esse tema com 3 convidados que vivem e estudam o universo do reggae e da cultura maranhense. Participam dessa conversa Roberto Pereira, historiador e documentarista, Otávio Rodrigues, jornalista, pesquisador e produtor musical, e Raiz Herbert Reis, artista plástico e muralista e fundador do movimento Rastafari em São Luís nos anos 1980. Sejam todos bem-vindos aqui ao programa Contraplano de hoje e a gente começa esse bate-papo com o Roberto. Roberto, e essa pesquisa, o que ela fez de indicação sobre o reggae aqui no estado? Bom dia, Ismael. Primeiramente, queria agradecer pelo convite para participar desse programa, Contraplano. Esse primeiro programa que a gente vai estar debatendo essa questão, pioneiro, né? A gente sabe que essa discussão é muito importante e necessária para toda a sociedade maranhense e brasileira, né? Então, e é interessante também que o artigo, a discussão, extrapolou os muros da universidade e caiu na sociedade. As pessoas estão discutindo, discordando, comentando, por mais que haja muita distorção em torno do tema, né? Mas isso é um fator importante porque geralmente as pesquisas ficam centradas na universidade e não saem. Então, quando uma pesquisa consegue chegar na sociedade e gerar discussões, é algo extremamente positivo, né? Uma pesquisa acadêmica. A tua pesquisa, no caso, você fez a pesquisa, mas quando ela foi divulgada, gerou muita distorção. O que tem sido divulgado de forma inadequada sobre o movimento do reggae e sobre o reggae aqui no estado? Pois é, então essa pesquisa, como surgiu? Eu comecei a adentrar no universo do reggae nos anos 80, eu ainda era criança, né? E no final de 80 eu comecei a escutar Bob Marley, que as pessoas escutam muito pouco aqui, traduzia as músicas do Bob Marley. O primeiro show de reggae que eu fui foi Jimmy Cliff, eu acho que 90 ou 91, 90, eu era um adolescente ainda, e de lá para cá eu vivo imerso nesse universo do reggae, né? Indo em clubes, em festas, muitos desses clubes já acabaram, como Tropical Beach na Ponta da Areia, o Marítimos no Olho d'Água, que eram clubes de praia, o Toca da Praia também na Ponta da Areia, no bairro de Fátima, o Black Star, a União do BF, as festas que o Nat Nifson faz como tributo a Bob Marley. Então, eu sou uma pessoa que está nesse meio do reggae e leio sobre o reggae desde os anos 90, né, que a gente vem estudando. Eu fiz parte do GEDRA, que é o grupo de estudo e divulgação Rasta Reggae, juntamente com o Herbert Reis, e a gente discute e vive o universo do reggae há muito tempo. Então, essa pesquisa surgiu porque nos últimos anos eu tenho percebido que o público que frequenta as festas de reggae envelheceu, que é uma coisa natural. A gente vai à festa de reggae e percebe que as pessoas eminentemente têm mais de 30 anos, 30, 40, 50. O reggae já tem 50 anos aqui, isso é natural. Sim. Né? Então, além disso, nós percebemos que, pelo que parece, também a partir da nossa observação participante, esse público não está se renovando. Quer dizer, a gente vai nas festas de reggae, a gente vai no Central, a gente vai no Habeas Corpus, a gente vai ali onde era o Agarradinho, em vários clubes de reggae daqui, a gente percebe, nos festivais que tem de reggae, e a gente percebe que o público está de 30 anos para cima. Então, essa constatação empírica provocou o surgimento da pesquisa, que antes era só uma opinião. Então, vou fazer uma pesquisa para confirmar se essa nossa constatação, de fato, é real. Isso não quer dizer que não haja pessoas mais novas. Há uma parcela da juventude que está indo no reggae, só que ela é minoritária. Então, eu fiz a pesquisa, eu fui
as 7 escolas de São Luís. Dessas 7, 5 da periferia de São Luís, incluindo o bairro de Fátima e Liberdade, que são bairros intrinsecamente ligados à história do reggae, mas também Anjo da Guarda, Coroadinho, ou seja, toda a pesquisa foi feita em bairros da periferia e escolas do centro, grandes escolas do centro como o Liceu e o IEMA. São escolas que agregam estudantes de várias partes de São Luís, inclusive da zona rural da cidade. Então, a pesquisa abarcou um universo de quase 1.000 alunos, né, acerca do gosto musical deles, o que eles estão ouvindo e o que os pais deles estão ouvindo. Eu falo muito. Então, sim, fica à vontade. Então, a pesquisa, eu queria deixar bem claro, não constatou e ninguém está falando... A pesquisa não constatou e ninguém está falando, muito menos eu, ninguém falou isso, que o reggae acabou em São Luís, que o reggae está acabando em São Luís, que o reggae está em decadência em São Luís. Eu não falei isso, a pesquisa não constatou isso, e essa informação que está sendo divulgada amplamente é uma informação que não corresponde à verdade, é uma distorção. Constatou uma mudança no comportamento das pessoas, mas não quer dizer que o movimento do reggae diminuiu ou está acabando. Não, São Luís continua sendo a Jamaica brasileira, São Luís continua sendo a capital nacional do reggae, ninguém falou que vai perder esse título, né? São Luís continua sendo, talvez hoje no mundo, o lugar... Talvez seja no mundo hoje o lugar onde mais o reggae é preservado, né? Como a gente sabe, na Jamaica, nos anos 80, o reggae declinou completamente. Sim. Então, a partir dessa pesquisa, eu constatei que o gosto musical dos adolescentes de 12 a 17 anos mudou. Eles não estão escutando amplamente mais reggae, eles estão escutando funk e trap. 53% desses jovens entrevistados escutam funk e trap. São crianças, em sua maioria negras, da periferia, né, e inclusive, novamente, de bairros que estão historicamente relacionados ao reggae, como o bairro de Fátima e a Liberdade, né, que são bairros que tinham muitos clubes, por exemplo. Sim. Estão escutando funk e trap. Quando eu fui perguntar aplicar o questionário a respeito do gosto musical dos pais, o que os pais deles estão ouvindo? Os pais estavam ouvindo, aí já muda completamente. A maioria dos pais escutava forró, sertanejo, outros ritmos musicais. Não, desculpa. Os pais escutavam reggae. 19%, ou seja, os pais escutam reggae e os novos estão escutando funk. Permanecem escutando Exatamente. Reggae como anos anteriores. Exatamente. Então, o que acontece? Os jovens estão escutando funk e trap, 4% escuta reggae, enquanto os pais, que são pessoas com mais de 30 anos, que são as pessoas que frequentam o reggae, continuam escutando reggae. Então, a pesquisa não constatou novamente o declínio do reggae, o fim do reggae. Quem afirma isso está distorcendo o resultado da pesquisa. A pesquisa constatou que está em curso uma transformação geracional. Isso aconteceu na Jamaica nos anos 80 e o Otávio Rodrigues, ele percebeu isso na prática. Ele foi na Jamaica no início dos anos 80, voltou no início dos anos 90 e percebeu como isso aconteceu na Jamaica. A história do reggae no Maranhão tem muitas similaridades com a história do reggae na Jamaica. O Otávio pode falar muito bem acerca disso, inclusive da experiência pessoal dele nesse processo. Você ajudou nos anos 80 a construir essa narrativa de Jamaica brasileira. Como você recebeu essa pesquisa quando você teve acesso? Como é que... De fato, a minha primeira viagem, visita a São Luís aconteceu em 1988. Eu vivi, na verdade, me apaixonei por São Luís, pelo Maranhão, pelo reggae, naturalmente, e pela cultura popular riquíssima. Vivi aqui nos anos 90 e voltei a viver agora. Portanto, vale a pena dizer isso. É a segunda vez que eu escolho São Luís para viver, São Luís do Maranhão, o que comprova o meu amor pela cidade, pelo estado, e especialmente pelo reggae, a cultura popular. E, de fato, ao longo desses anos todos, do final dos anos 80 para cá, nas minhas primeiras jornadas, Ismael, eu conheci um fenômeno, uma cena reggae que eu nunca tinha visto, nem na Jamaica. A maneira pulsante como as coisas aconteciam aqui nessa época. Um fenômeno alegre, colorido, cheio de movimento, criatividade,
e uma certa competição muito saudável entre DJs, radiolas e clubes, etc. Ao longo do tempo, a gente vai percebendo transformações, inclusive algumas muito positivas nos anos 90, quando os DJs passaram a atuar de frente para o público, inspirando novas configurações. Quer dizer, os anos 90 são tidos como era de ouro e entraram para a história. Mais recentemente, ao longo de anos e anos de viagens aqui, a gente foi observando e vem observando que sim, confirmando os comentários de Roberto, que houve uma transformação, no que diz respeito à idade do público e também dos agentes culturais, clubeiros, radioleiros e DJs. Mas isso é uma percepção não científica, empírica, como ele disse, mas assim, não científica. A gente tem uma sensação, uma impressão de que algo está mudando. No final dos anos 80, vale dizer, eu era um idoso de 27 anos. Não, eu me coloco como idoso não para fazer graça. Ademar Danilo tinha 25 anos, Naison tinha 25 anos. E eram já uma certa geração experiente dentro do reggae. E éramos todos moleques. O público do reggae transitava ali entre os 17, 18, 19, 20 anos. Era uma molecada, no bom sentido. E essa vibração a gente percebe que foi se esmaecendo. Mais recentemente, já vivendo aqui de novo, a gente já conhece o Maranhão, São Luís, e tem pessoas que chegam de repente, viajantes, turistas e recém-chegados que passeiam pela cidade, trazem para a gente impressões que são valiosas, porque são impressões momentâneas, imediatas. Então, por exemplo, um amigo de São Paulo foi a um festival de reggae há cerca de um ano e meio, algo que rolam alguns eventos ali na Madre Deus, acho que junto ao Ceprama, e me mandou um áudio me chamando, pô, vem aqui, etc. Ele falou, pô, que engraçado, só tem pessoas aqui mais velhas, né? Tinha um artista internacional, inclusive. Me lembra o movimento do choro, do chorinho lá em São Paulo, uma coisa meio velha guarda. Aquilo me impactou bastante, porque eu nunca tinha sido, talvez, tão ácido como ele, assim, a crueza de sua observação. Um outro amigo, seu par também, professor, alguém que lida com jovens, idade entre 19 e 20 anos, etc., talvez menos, 17, comentou comigo assombrado, que durante uma aula citou como exemplo a Melô do Caranguejo. E ninguém, que é um clássico praticamente, e ninguém na sala sabia, não conhecia. E eu tenho esses áudios, né, impressionados, ninguém conhecia. Bom, como eu disse, são impressões que a gente tem, né, percepções que eu tenho, outros têm, a gente mistura. O trabalho do Roberto é extremamente bem-vindo, porque por meio de um recorte, ele conseguiu trazer dados que, de alguma maneira, comprovam uma percepção que a maioria das pessoas que tem a cabeça no pescoço vem observando. Porque salta aos olhos. E assim como ele disse também, é um fenômeno natural. Eu conheci a Jamaica no comecinho dos anos 80. Fiz várias viagens ao longo dos anos para lá, a ponto de me perguntar se não tem outros lugares no mundo para ir. Mas, enfim, nessa primeira jornada, que antecede, foi 2 anos depois da morte de Bob Marley, e 2 anos antes do surgimento do dancehall, que é uma música reggae mais eletrônica e tal. Eu conheci uma Jamaica ainda muito britânica nos seus aspectos, enquanto cidade e urbanidade, e também no jeito das pessoas e tal. Ao longo dos anos, a Jamaica se tornou mais nipônica, japonesa. Sim. Eu quero dizer, os automóveis, as motocicletas superpotentes, etc., e muito americanizada também nos hábitos, na juventude. E aquele reggae, aquela mística do reggae setentista foi um pouco se perdendo também. O que se vê no Brasil hoje, acho que é um ponto interessante, quer dizer, não é uma questão apenas ludovicense ou maranhense. Há uma transformação
visível na música, na maneira como as pessoas a consomem, música e eventos, etc. E também na maneira como elas se propagam e se difundem. Então, assim, é um trabalho como o do Roberto, é um alerta para aqueles que têm um interesse na manutenção, na preservação da cultura popular, em particular do reggae, São Luís e no Maranhão. Ras Evert Reis, agora em relação à estética urbana e o movimento Rastafari, isso tem sofrido alteração também? Como é que tem sido? Bom dia. Ismael, eu cheguei aqui em São Luís ainda criança, né, nos anos 1980, né? Eu já ouvia reggae, morava em Caxias, mas não tinha a menor noção, por ser muito criança, né, e não ter nenhuma referência sobre a cultura reggae ainda, né? Mas quando eu cheguei aqui em São Luís em 80, com meus 10, 11 anos, né, eu tive esse impacto como o Otávio teve, né, de ver a gurizada da minha idade, né, de 10, 12, 14, 15 anos, os adolescentes, dançarem reggae. Porque naquela época, nos anos 80, a gente tinha acesso às festas, né? Não tinha o ECA como tem hoje, né? Sim. Então, a molecada tinha acesso à festa a partir de um evento que acontecia, que era chamado de... que era um espaço... Vesperal, que era um espaço, né, que era aberto para as crianças, para adolescentes, né? Então, a gente aproveitava esses vesperais. Então, a gente teve esse contato todo com o reggae dessa forma. Fora isso, né, todos os eventos que aconteceram durante os anos 80, né, relacionado à festividade, como aniversário, festejo, né, tudo era embalado com reggae. Então, a gente vivenciou esse momento, né? Então, eu vim dessa história, dessa pegada. E hoje, né, essa molecada de hoje, ele não tem esse acesso, né? Ou esse acesso dele ao reggae via os pais, né? Ou não tem um outro vínculo, não tem um outro espaço onde eles possam estar interagindo nesse contexto, porque as festas de aniversário hoje, por exemplo, né, elas não são mais embaladas com o reggae, né? Os festejos hoje, né, diminuíram drasticamente, né? E é dividido com outros ritmos, né? E geralmente esses festejos são à noite, né? E essa gurizada, esses adolescentes também não têm acesso a esses festejos durante a noite, porque não é permitido, enfim, que é o correto, né? Então eu vivi essa transição toda, né? Então no final de 80, eu me inseri no movimento negro, né? Essa minha integração com o movimento reggae, esse meu contato com a música reggae, me fez repensar sobre a minha pessoa, né, enquanto negro. Então o reggae me proporcionou essa possibilidade de eu me ver enquanto negro, né, e resgatar minha cidadania, meu orgulho negro. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a estudar sobre o movimento. Daí eu conheci a cultura Rastafari, né? E que eu digo que eu não sou um Rasta, né? Mas que 80% do que eu vivo, a minha forma de ver o mundo, a minha forma de me relacionar com o mundo e com as pessoas, né, é baseado dentro dos princípios Rastas, né? Eu não digo que eu não sou um Rasta, porque de um tempo para cá eu não me rotulo mais como pertencente a um segmento X, né, ou Y, né? Mas eu tenho uma coisa muito maior que essa convicção, né, de que eu me vejo enquanto Rasta, né? Mas não consigo, né, colocar isso de uma outra forma. Enfim, apenas na minha forma de vivência, de me relacionar com as pessoas. Então, eu vivi essa transformação, né? Eu sou um artista plástico, né? Hoje reconhecido como muralista também, né? E a gente tem feito trabalhos muito interessantes nessa área de identificação visual, porque aqui no São Luís temos vamos dizer assim, duas vertentes.
uma coisa é a identificação étnica, racial, né, musical em relação ao reggae, né? E a outra coisa é essa identificação visual, né? Que nos anos 80 a gente não tinha, porque nós não tínhamos acesso, né, a materiais, né, que nos remetiam, né, à cultura do reggae enquanto elemento palpável, né, de imagem. Sim. Né? Então, esses murais, essas decorações, esses designs que foram desenvolvidos dentro dos clubes de reggae, foram que foi fazendo o regueiro, né, a ter essa percepção, né, e perceber de que, os jamaicanos somos muito semelhantes, somos iguais, temos feições estéticas muito semelhantes. E isso ajudou muito nessa estrutura que nós temos hoje, né? Nessa identificação, né? Nessa construção da identidade, né? De São Luís, na identidade do regueiro. Então eu vivi essa transição toda. Em 90 a gente fundou o grupo GEDRA, que é o Grupo de Estudo e Divulgação Rasta Reggae, como o Roberto falou. A gente vem com uma parceria aí desde o final dos anos 80. Eu conheci o Roberto garoto, ainda adolescente, né? Fazia o ensino médio, né? O segundo grau na época. E de lá para cá a gente vem, né, nessa luta, nessa batalha junto, dentro do contexto do reggae. Então tudo que a gente faz, né, em relação à cultura reggae, a gente é muito ciente, porque a gente viveu toda essa transição, né? E tem uma coisa interessante, né, é que por mais que a cultura reggae aqui seja tão forte, né, mas a gente percebe que, por exemplo, você falou da Ismael, você falou da cultura rasta, mas São Luís, o regueiro, não conhece esse movimento rasta, de fato, né? E aí fica uma interrogação, mas como assim ele não conhece se a cultura rastafari está intrinsecamente ligada ao reggae? Não tem como separar. Sim. Né? E talvez, né, faltou ser injetada, né, essas informações e a gente ter mais acesso, né, ao contexto do reggae e essa linguagem do reggae universal. Porque a nossa linguagem do reggae aqui é uma linguagem peculiar, nossa, maranhense, né? É algo que acontece somente aqui. E isso é legal, massa, muito ótimo. Mas, por outro lado, né, isso fez com que a gente não conhecesse uma linguagem universal do reggae. Ok. A gente vai para o intervalo e no segundo bloco a gente vem com mais discussão sobre o reggae aqui em São Luís. A gente volta já. Retornamos com o Contraplano de hoje, que discute o futuro do reggae em São Luís. Uma pesquisa recente mostra que apenas uma pequena parte dos jovens escuta reggae hoje. Enquanto isso, estilos como funk, trap e piseiro dominam playlists e redes sociais. E nesse bloco aqui a gente começa com Otávio Rodrigues. Otávio, o reggae sempre foi um movimento de resistência. Tem perdido a função social ou não? É uma boa discussão. Eu acredito que não. O reggae está tão enraizado na cultura da ilha e do Maranhão que eu acho que, como já foi dito aqui, isso não tem chance de acabar. Mas, por outro lado, como a gente está falando também, existe aí... Aliás, eu gostaria de voltar um pouco à fita, comentando que Roberto e outros que estão, de forma madura, abordando essa questão eu não sei se crise geracional seja a melhor expressão. Mudança. Talvez foi o título que o editor na Folha deu. O texto é do Roberto, que é maranhense, vale dizer. Porque tem gente dizendo, não, esse sujeito Roberto, que nem vem lá da Folha de São Paulo, não, ele é um maranhense, aliás, com longa trajetória dentro conhecedor do da reggae, história do movimento. reggae, um pesquisador, um historiador qualificado, um cineasta.
Inclusive fez um filme na Jamaica, um documentário a respeito da capoeira na Jamaica, com uma abordagem absolutamente original e única, porque a capoeira brasileira introduzida na Jamaica por um alemão. E eu não vou contar mais, que convenha procurar o filme, o documentário. Qual é o nome? Banana Way Style. Procurar esse documentário e assistir. Então, assim, é muito estranho que algumas vozes importantes do reggae, que parecem não ter compreendido o que o texto está dizendo e o alerta que está trazendo, dizer que eu, ou que ele, ou que outras pessoas que têm interesse na preservação e manutenção do reggae e a própria vida envolvida com o reggae, são contra o reggae. Isso é uma falácia, uma bobagem, uma ofensa gratuita que não leva a nada. Aliás, é lamentável que esse texto tão importante, que traz dados relevantes para alimentar o nosso conhecimento e as pesquisas, tenha se transformado numa polêmica. Porque isso é uma falsa polêmica. É necessário que mais e mais pessoas, com a qualificação do Roberto, um historiador, uma escola, tragam informações. E há muitos, né? Nós temos a Talice, que recentemente lançou um livro, As Ariris no Reggae, falando sobre a importância e o papel da mulher no reggae. Uma coisa historicamente esquecida. Nós temos o emérito professor Carlos Benedito, o professor Carlão, que com um livro pioneiro chamado Da Terra da Primavera à Ilha do Amor, se eu não me engano, já em várias edições, um trabalho fundamental. Mais tarde, depois, Carla Freire, Ramúzio Brasil, enfim, vários autores que vêm trabalhando, e o Roberto é mais um. Então, assim, nós precisamos tomar esse conhecimento, esses dados, somados à nossa percepção aqui do que está acontecendo ou pode acontecer, e trabalharmos juntos e unidos para alguma solução, algum caminho. Porque está claro que aquilo que vem sendo feito não está sendo suficiente, não está funcionando. Existem muitas iniciativas do poder público em relação ao reggae. Nós temos festivais, nós temos um museu, nós temos, enfim, atividades. E aqui eu não falo apenas do Estado, eu me refiro de maneira geral ao poder municipal, ao poder estadual. Nós temos iniciativas do tipo, vamos batizar esta avenida. Todas essas iniciativas eu considero que são importantes. Elas são um festival, é importante? Sim, são indutores, eles canalizam algumas coisas interessantes para o movimento e para a cena. Agora, nós não temos política pública. Nós estamos falando de um fenômeno, de uma cena com pelo menos 50 anos de história em São Luís e no Maranhão. Como é que o poder público não instaurou ainda um programa de fomento? Na verdade, já instaurou. A Assembleia aprovou, há coisa de 1 ano e meio, por unanimidade, uma lei conhecida como Junior Black, né? Foi estimulada e criada pelo Fórum do Reggae do Maranhão, Formar. Depois de aprovada por unanimidade na Assembleia, foi sancionada pelo governador e aguarda a regulamentação. E a regulamentação necessária, quando se fala de recurso público, a regulamentação necessária, ela tem que considerar aspectos como democracia, justiça, transparência, diversidade. Todo esse texto do edital também já foi encaminhado. E nós aguardamos ansiosamente que o governador nos receba, converse com o fórum, com o Formar, com a comunidade do reggae, para encaminhar essa regulamentação e o edital, que pode não ser a panaceia, a solução definitiva, mas instaura um novo momento para o reggae no Maranhão. Porque sem fomento, como disse e escreveu o Beto Young num texto recente ontem, não dá para confiar na espontaneidade da população e da comunidade para ver a coisa andar. E eu vou terminar com 2 breves exemplos. Nós temos em São Paulo, a cidade, uma lei, um edital de fomento à cultura reggae, nos moldes que eu acabo de citar, que inclusive inspiraram o movimento do Fórum do Reggae no Maranhão. Esse edital funciona em São Paulo há 10 anos, específico para o reggae. São Paulo não é conhecida como Jamaica brasileira. Mas tem um incentivo. Mas tem 10 anos de meios e 10 anos de fomento. Nós temos na Coreia do Sul
algo que aconteceu e que as pessoas não dão atenção. O governo, há coisa de 15 anos, resolveu fazer um movimento musical cultural e, através de fomento e incentivo, criou toda uma geração de artistas e mesmo superstars talhados para isso. E hoje o K-pop é um sucesso mundial. Por quê? Porque não é um programa de governo, é um programa de Estado. Eu acredito, para finalizar, que o reggae no Maranhão não vai acabar, mas ele demanda providências sérias para que seja acolhido por um programa de fomento e que isso seja um programa de Estado. E já estamos nesse caminho, porque nós temos uma lei, falta um decreto de regulamentação, porque aí não importa o governador que está, o governante, o executivo, é um programa de Estado que tem continuidade, onde os eventos não são episódicos e separados, eles conversam entre si porque estão buscando um objetivo. Concluo, me estendendo, dizendo que os festivais são muito bem-vindos, o museu é muito bem-vindo, ao menos em seu conceito, em sua ideia original. E outras iniciativas que estão aí, como os bares, que hoje movimentam a cena reggae com muita nobreza e valor aqui em São Luís, e as festas Maranhão afora. É necessário que tudo isso seja sistematizado, organizado, encaminhado, para que a gente chegue num ponto comum. Não podemos ter coisas, iniciativas com interesses que a gente às vezes nem conhece de todo, acontecendo sem conversarem entre si. Acho que dá para a gente daí tirar alguma coisa de interessante para pensar na continuidade efetiva e valiosa da cena reggae do Maranhão. Certo. Raiz Herbert, você como artista plástico, você percebe que o reggae está conseguindo se comunicar visualmente com essa geração? É uma pergunta muito interessante, mas veja só, na minha percepção, sim, de certa forma, sim. Porém, quando você fala com essa geração, no caso jovem, né? Sim, dessa pesquisa. Essa geração, não, na verdade, nem tanto, né? O fato de elas estarem migrando para um outro ritmo, para uma outra tendência, né? Então, essa estética reggae, ela acaba também não sendo um atrativo. Mas, por exemplo, por último agora, o ano passado, Roberto, a gente fez lá um evento, eu fiz um mural, 2 murais, aliás, artísticos, na Liberdade, né, no Quilombo Urbano, precisamente na rua 24 de agosto, que foi o mural de Eric Donaldson e o mural de Cedric Maiton. A gente já vem pensando nessa possibilidade de construir vários murais espalhados na ilha de São Luís, dos artistas jamaicanos, né? E também pensamos em artistas local, né? Todos ligados ao reggae. Mas a gente teve essa dificuldade, tem essa dificuldade, né, por conta do custo, né? E aí o que o Otávio fala desse fomento cultural, né, dessa iniciativa, né, dessa lei de incentivo, né, ela seria fundamental para que a gente pudesse colocar esse material, esse trabalho na rua. E aí, com isso, esses jovens teriam acesso visualmente falando, né, desse material. Isso pode atraí-los. Né? Estímulo, né? Estimulá-los tanto na produção, enquanto artistas, né, várias formas de linguagem, de arte, como também em aderir à música reggae como sua primeira lista na sua playlist. Por que eu falo isso? Quando nós fizemos esse mural de Cedric Maiton, fizemos com recurso próprio, sem menor condições financeiras assim, de se manter. Eu tive que passar quase 2 semanas produzindo, né, e ouvindo, né, em casa, porque eu tinha que, né, manter a casa, tinha que sustentar, de certa forma contribuir, né, para manter a casa, e eu estava na rua fazendo mural, né. Mas é interessante isso porque logo em seguida, né, veio o contraponto de eu estou contigo, estou te apoiando nessa empreitada, porque eu também sou regueira, né, eu falo da minha companheira, sou regueira, e aí a gente está junto nessa. Então foi ótimo nesse sentido. Mas a gente teve muita dificuldade financeira, né, e a gente pensou, para aí, Cedric Maiton, Eric Donaldson vão estar aqui na ilha, e se a gente consegue fazer esse mural, e se a gente consegue levá-los
até o mural, e eles inaugurar esse mural, eles apresentar o mural a eles. E assim a gente planejou e conseguimos fazer essa façanha. Na nossa avaliação, na nossa pesquisa, no nosso ponto de vista, e o Otávio, enquanto pesquisador, talvez ele possa falar sobre isso, acredito que é o primeiro mural, né, artístico de Eric Donaldson e de Cedric Myton fora da Jamaica. Aqui em São Luís, eu acredito que é a primeira vez que um artista jamaicano de renome nacional, internacional, chega até o gueto, em um dos bairros mais cultural, né, e regueiro de São Luís, né, e abraça a comunidade e é abraçado por essa comunidade. E esse evento tinha muitas crianças, ele fez um discurso para as crianças. E é engraçado porque esse discurso que ele fez bate exatamente com a ideia da nossa pesquisa. Ele fala nitidamente: o futuro da cultura, o futuro da humanidade, o futuro do reggae é as crianças. Eduquem as crianças hoje para que lá na frente a gente possa dar continuidade com esse fruto, com essa cultura, com essa raiz. Então eu vejo dessa forma, né? Para a geração adulta, né, essa imagem ela continua sendo um reflexo de fato e tal, mas para essa nova geração que está, é preciso sim desenvolver essa políticas públicas. E os dados, novamente, voltando para a pesquisa, voltando, né, para o texto, né, os dados estão aí, né, o que a gente precisa é sentar com as cabeças pensantes que querem realmente melhorias e desenvolver esse movimento, fazer a manutenção desse movimento, né, e fazer ele gerar, de fato, a gente pensar nas possibilidades de caminhos que a gente vai estar traçando daqui para frente. Só um detalhe. No São Francisco, eu não consigo lembrar o nome exatamente do grupo, né, mas no São Francisco tem um grupo de colecionadores, né, e eles se denominam os quarentãos. Só pessoas de 40 anos para cima, um grupo de colecionadores. Conversando com uma colega, uma pessoa, ela faz parte de um outro grupo de colecionadores, né, um grupo de reggae, e ela fala que ela tem mais ou menos, no grupo dela tem mais ou menos 70, 80 pessoas. E eu pergunto para ela, dessas pessoas, como é que é a faixa etária e tal? Ela falou, olha, pouquíssimos jovens, né? A maioria é de 35 anos para frente. Né? E se formos fazermos essa pesquisa hoje, a partir dos grupos de colecionadores que existem dentro de São Luís, que são centenas, você vai perceber o quanto a nossa geração do reggae está envelhecendo. A gente está encerrando aqui o segundo bloco. Eu queria perguntar para o Roberto, você citou a influência do funk, do trap e do piseiro. A gente está vivendo uma homogeneização do estilo musical no país por conta disso? Boa pergunta. Talvez não. Na verdade, essas transformações... Tem o sertanejo também, né? Sertanejo. Então, parece que pelas últimas pesquisas, parece que o sertanejo é o ritmo que mais cresceu no Brasil. Esses ritmos estão até se misturando entre eles. Sim. Se misturam e tal. Só que tem um detalhe importante. O sertanejo, por exemplo, cresceu muito no Brasil, está dominando o cenário nacional. Só que o funk carioca, de acordo com a revista The Economist da Inglaterra, o jornal, é o ritmo que mais cresce entre os jovens. E diferente do sertanejo, não só no Brasil, no mundo. Sim. Eles falam que, a matéria do The Economist fala o quê? Fala que o funk carioca, os caras perceberam que existe um mercado para além do Brasil e começaram a aprender inglês, a aprender espanhol, fazer músicas em inglês e espanhol, entrar em contato e gravar com artistas estrangeiros e estão começando a dominar a América Latina e crescer. E essa matéria ainda fala, inclusive, que talvez a próxima marca do Brasil no estrangeiro será o funk, junto com o samba, por exemplo. De acordo com a matéria, o samba pode ser até desbancado. Não sou eu que estou falando, sim. The Economist da Inglaterra. Quer dizer, o funk carioca, ele domina a juventude nacionalmente. O trap também tem uma força espetacular entre os jovens. Quer dizer, essa mudança geracional não é uma coisa local, né? Não é uma coisa só de São Luís. Não é só a juventude de São Luís que está escutando funk
e trap, é a juventude do Brasil inteiro. Quer dizer, isso é um fenômeno que vai para além da nossa cidade. Os estilos musicais mudam, o gosto musical muda, as pessoas mudam, tudo muda, nada é estático, a cultura não é estática, a identidade não é estática. São Luís já foi, por exemplo, a Atenas brasileira. Sim. Já foi, todo dia o Zé Raimundo falava no programa, São Luís é a única cidade fundada por franceses, São Luís tinha identidades europeias, e a periferia negra de São Luís transformou, a despeito do gosto das elites, São Luís na Jamaica brasileira. A elite não queria isso, teve que engolir. Sim. Aí depois de muito tempo de reconhecer o reggae como uma marca identitária do Brasil, o povo já tinha reconhecido, já estava sendo reconhecido fora de São Luís e do Brasil, eles criaram o Museu do Reggae, né? Então, como uma forma de reconhecimento pela importância do reggae, importantíssimo, não é isso? E por falar nisso, é importante destacar uma questão interessante. É importante que essas organizações que estão à frente da promoção e preservação do reggae no Estado, como o museu, participem do debate, chamem o debate. Foi apresentada uma pesquisa, né, que criou o maior rebuliço, uma maior discussão, e até hoje a gente não viu nenhuma manifestação dessas organizações como o museu, no sentido positivo de chamar para discussão. Pelo contrário, a declaração dada por representantes foi tentando desqualificar a pesquisa, não discutir. Vamos fazer um debate, uma discussão, vamos ver se a pesquisa... Na pesquisa eu falo o seguinte, no artigo da Folha. Sim. É preciso aprofundar essa pesquisa. Eu estou apontando uma tendência. Sim. É preciso que haja mais pesquisas. E por que que o museu, por que que outras organizações não chamam para discussão? Vamos discutir. Isso é o tema que está movimentando o debate sobre reggae hoje no Maranhão. É importante ser discutido, é importante que eles tomem responsabilidade sobre isso. Tem um detalhe nisso, é que essa discussão que está acontecendo, como ele bem falou, esse rebuliço todo e tal, não é diretamente tirado, ou seja, as discussões que estão rolando de fato, não é pegar um recorte, né, do artigo, né, de alguém que fez esse recorte do artigo, sua própria interpretação, e é essa interpretação que eles estão utilizando, né, atribuindo, né, ao autor do artigo. Ou seja, o que tá rolando nas redes, né, essa discussão que está acontecendo toda e tal, né, tem mais a ver com as interpretações que fizeram, né, do que com o próprio artigo, com o texto em si. Né? Ninguém até agora destacou, né, linhas, parágrafos do texto, né, para tentar desconstruir isso. Então, penso que quando a gente questiona uma fala, questiona um texto, né, questiona uma pesquisa, é importante que você apresente uma contraproposta. Perfeita colocação. Né, uma contraproposta para desfazer, né, isso que está sendo colocado. E até agora... contraplano. Exatamente. E até agora nenhum daqueles que se dizem representantes da cultura reggae aqui no Maranhão, né, fez isso. Apenas pega texto de outras pessoas e reproduz como sendo... Eu vou colocar como sendo o nosso próprio texto. A gente vai para o nosso último intervalo e daqui a pouco a gente tem um terceiro bloco aqui do Contraplano discutindo o reggae aqui em São Luís. A gente volta já. Estamos de volta com o Contraplano. Se por um lado o reggae é um símbolo cultural de São Luís, por outro, artistas, DJs e produtores reclamam da falta de apoio e de políticas públicas mais efetivas. A Lei Júnior Black prevê incentivos para o reggae, mas ainda existem questionamentos sobre a aplicação dessas políticas. Participam desse debate Roberto Pereira, historiador e documentarista, Otávio Rodrigues, jornalista, pesquisador e produtor musical, e Rais Herbert Reis, artista plástico, muralista e fundador do movimento Rastafari em São Luís nos anos 1980. Rais, começando contigo nesse último bloco, você já pinta a cidade com sua arte há muito tempo. A cidade ainda valoriza essa memória do reggae aqui? Como é que você tem percebido? Sim, valorize muito. Então, como eu dei o exemplo anterior, esse último mural que nós fizemos, né, de Cedric Maiton e Eric Donaldson, na Rua da Vala, né, sem condições financeiras, a comunidade, né, abraçou essa causa, né,
e contribuiu, né, para a realização desse mural. Ou seja, nós idealizamos, pensamos, né, colocamos a mão na massa, né, e a comunidade deu uma resposta, né, tanto as crianças quanto os adultos, enfim, deram uma resposta. O que falta realmente para São Luís é desenvolver de fato essas políticas públicas. A gente vem realizando uns trabalhos no Quilombo, na produtora Novo Quilombo, na Liberdade, ao longo dos anos, né, com debates, seminários, né, exatamente pensando nessa questão, né, da identidade, né, da cultura do reggae, né, nesse fomento e nessa possibilidade de haver de fato essa proposta sair do papel, né, que é essa lei de incentivo à cultura que nós também participamos em várias reuniões na construção desse projeto, desse grande projeto. E eu acredito que esse é um caminho e acho que agora o que nós precisamos é pegar essa linha, né, esse ponto, né, e discutir esse fomento, né, discutir essa lei junto com o Estado, né? Otávio, o reggae ele é negligenciado no Maranhão ainda? O que falta de... Pelo poder público, sim. Pelo poder público, sim. Como eu disse, existem iniciativas boas e necessárias, como museu, festival e outras, mas são insuficientes. Eu gostaria de pegar aqui o exemplo do Herbert, que faz esses murais maravilhosos e que os turistas em suas vans vão visitar quando vêm aqui, o que isso representa para a economia do município e do estado. E não que o turismo esteja feliz, porque a ABAV do Maranhão, a Associação Brasileira de Agentes de Viagem, em seu escritório maranhense, reclama da falta de opções para levar os turistas que querem conhecer o reggae. Ontem mesmo um amigo queria saber onde tinha um reggae para levar uma pessoa de fora. E as opções não são como as de antigamente, que era de segunda a segunda, você tinha um calendário, uma agenda de grandes festas nos bairros. Isso aí, lamentavelmente, vem acabando. Além do exemplo do Herbert, que é um artista que está precisando, ali também na Liberdade, que é um bairro histórico, o maior quilombo urbano do mundo, está o Jordman, um garotinho beleza. Sim. E ele é um exemplo localizado de crianças entrando no reggae pela porta da frente. Parabéns ao garotinho, porque o que ele faz junto a essas crianças e as famílias dessas crianças é com grande dificuldade, grande esforço. É alguém que está demandando o apoio também. E a lei Junior Black, que aí está demandando regulamentação, esperando por um decreto para ser encaminhada, ela contempla essa diversidade da produção artística, cultural, toda a cadeia produtiva. Então você tem lá 5 frentes de apoio em que as pessoas podem se inscrever democraticamente, de maneira aberta, e serão julgadas por uma comissão especializada, de maneira democrática, transparente e justa. Então você tem lá circulação de espetáculos. Isso serve para bandas que fazem shows, para radiolas, etc. O valor para a pessoa que for fazer isso, um projeto, posso estar enganado para cima ou para baixo, pouca coisa, acho que é R$110 mil ou R$100 mil. Você realmente faz um bom projeto. Porque tem isso, o edital, ele dá o recurso, mas ele cobra excelência. Isso eleva o nível da produção aqui, isso é importante para todos. Então, circulação de espetáculo, gravação de álbum inédito, alô artistas, cantores e cantoras e bandas, muito ausentes no Fórum do Reggae, deveriam ajudar mais para a gente chegar lá. Circulação de espetáculo, gravação de álbum inédito, produção de livros, fotografia, cultura acadêmica, exposições também, artes integradas, transistas, culinaristas, artesãos e artesãs, também contemplado. Finalmente, shows e espetáculos, também contemplado. Então as pessoas se inscrevem, participam, são julgadas com justiça, têm acesso a informações de maneira democrática e estão sempre melhorando, uma competição saudável entre si e consigo mesmo. Pelo edital do reggae do Maranhão, que chega com atraso de pelo menos 50 anos. Roberto, para você, você fez essa pesquisa, qual a expectativa depois desse momento de causar esse impacto com essa pesquisa? Como eu falei, nós somos pessoas que estamos
inseridas nesse universo do reggae há décadas. Eu frequento festas de reggae há quase 40 anos. Então, como o Otávio falou, ninguém é contra o reggae, quer acabar de forma alguma. Essa pesquisa é um alerta de uma evidência de um problema que precisa ser olhado com atenção. Né? Então, a pesquisa foi feita, foi publicada, gerou um atrito muito grande, uma repercussão, as pessoas não entenderam, as pessoas distorceram algumas... Uma falta de interpretação também. Isso, algumas de propósito interpretaram... erroneamente. Erroneamente. Então, a expectativa é de que, após todo esse zoom, se discuta de fato. Mais uma vez, é preciso que o poder público, as instituições que estão à frente da promoção do reggae no Estado, como o museu, por exemplo, por que o Museu do Reggae não chama um grande debate sobre essa questão, já que é a questão que está sendo mais discutida? O museu tem autoridade, e não só autoridade, deveria fazer isso. Seria o seu papel, eu acho. Sim. O papel do museu é esse. Não é distorcer as informações, tentar desqualificar o pesquisador e a pesquisa e colocar o problema para baixo do tapete. O museu tem que chamar um debate sobre essa questão, porque as pessoas estão discutindo. Vamos qualificar o debate. Na internet não dá. Vamos fazer um debate, chamar todo mundo, DJ, produtor, dono de casa de reggae, regueiro, artista, e fazer um grande debate sobre essa questão. Porque, como eu falei, foi um alerta de um problema que precisa ser pensado seriamente. Então está aí a dica, né? Perfeito. Gente, a gente está terminando aqui o nosso contraplano de hoje, discutindo o reggae, mas antes disso eu queria as considerações finais de vocês. Raiz Herbert, começando por você. A gente está terminando o programa aí, suas considerações. Então, primeiramente eu agradeço a Já por esse momento aqui, por essa discussão. Acho que é uma discussão super importante. São Luís precisava, de fato, né, desse momento, dessa reflexão. Né, e as dicas já foram dadas aqui, né, acho que é interessante que os setores, né, que estão envolvidos dentro da cultura reggae, né, acordem, né, e a gente consiga desenvolver esse grande debate em São Luís. A gente segue agora com o Otávio. Otávio. Muitíssimo obrigado, Ismael, toda a equipe. É uma honra, um prazer estar aqui, podendo falar de maneira madura, discutindo, ao lado de pessoas que, assim como eu, amam o reggae profundamente e tem um interesse legítimo que extrapola o nível pessoal. E acredito também que esse é um debate, como o Roberto disse, que precisa ser reproduzido. Nós temos demandas urgentes no sentido pela manutenção, pelo fomento da cultura reggae, não apenas em São Luís e todo o estado, e temos que trabalhar juntos, né, de maneira respeitosa. Espero mesmo que as ideias e as coisas que dissemos aqui não magoem ou ofendam ninguém. A gente está abordando a questão de maneira madura, eventualmente pode ter uma percepção errada a respeito e pode voltar atrás no que disse. É isso que é a conversa, a discussão e o debate saudável que felizmente... Esclarecendo as coisas, né? Que felizmente vocês aqui souberam proporcionar para a gente e que haja outras oportunidades nesse sentido. Muito obrigado. Obrigado, Otávio. Roberto, você. Eu queria também agradecer à TV Assembleia, Ismael, ao programa Contraplano, pelo pioneirismo em chamar essa discussão, elevar o nível do debate, isso é importantíssimo. A gente espera que outras emissoras, jornais também reproduzam essa discussão, chamem para discussão. Esse debate, mais uma vez, é um debate importantíssimo que precisa ser feito. E, para finalizar, o nosso apelo maior é para que, o nosso alerta, o nosso apelo é para que se perceba que essa mudança geracional precisa ser discutida seriamente, né? E precisam ser tomadas medidas por parte do poder público, já que o poder público assumiu que São Luís é a capital nacional do reggae e a Jamaica brasileira, né? Já que eles assumiram, que eles realmente incentivem de forma concreta. E a iniciativa do Fórum do Reggae, que é uma iniciativa popular, que envolveu DJs, produtores, regueiros, todo mundo, foi apresentada e aprovada e sancionada, seja de fato
implementada, para que a gente tenha aqui um edital que financie e faça com que, por exemplo, esse setor que está cada vez se aproximando mais de outros ritmos, se interesse mais pelo reggae. Vislumbre um caminho, uma carreira. Exatamente, vislumbre uma carreira. E aqui eu queria deixar uma ressalva importante. Nós não estamos de forma alguma fazendo juízo de valor em relação ao funk e ao trap, não. São músicas, gêneros afrodiaspóricos importantes, não, de forma alguma. A gente só está dizendo que já que São Luís é a Jamaica brasileira, é um ritmo, é uma cultura, um ritmo, uma identidade que a gente cultiva há décadas e a gente quer que ela permaneça. Né? Então, não há crítica aos outros gêneros, é só um alerta para que a gente incentive o reggae de forma concreta. E, no caso, o passo fundamental tem que ser por parte do Estado, uma política, como o Otávio falou, de Estado, não de governo. Obrigado mais uma vez. Perfeita colocação, obrigado mais uma vez a todos. E o reggae ajudou a construir a identidade cultural de São Luís, mas a cultura está sempre em movimento. O desafio agora é entender como preservar essa tradição e, ao mesmo tempo, conectá-la com as novas gerações. O futuro do reggae depende da sociedade, dos artistas, do poder público e do interesse dos jovens em manter história viva. Eu sou Ismael Gama e este foi o Contraplano de hoje. Até o nosso próximo encontro.